Olá, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical do dia 14 de março de 2021. Agora entramos no novo tema, o uso da oração, estudando aí as perguntas 178 a 180 para este dia, do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos, portanto, estudar aí essas perguntas. Vamos aprender bastante assunto, bastante conteúdo sobre a oração. Um dos melhores estudos que eu considero sobre oração, fazendo aí toda uma análise bíblica sobre o tema, uma análise bem criteriosa. Nós teremos, como tem sido o estilo do Catecismo Maior, perguntas, respostas e fundamento bíblico. Para isso nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, louvado seja o teu nome para todos sempre, porque só o Senhor é digno de louvor. Louvado seja o teu nome também, porque nós temos esse privilégio de estudar neste dia a tua palavra. Pedimos ao Senhor a tua bênção, condução do teu Espírito, a tua boa mão, nos conduzindo em tudo. Também lembramos aqui do nosso país e do mundo que vive toda essa agitação, confusão, posições e falas sombrias de autoridades a respeito da pandemia, da política e nitidamente autoritarismo prevalecendo muitas vezes, a justiça cada vez mais favorável ao erro, aquilo que é mal. Nós pedimos a tua intervenção. Ajude-nos como povo, ajude-nos como nação e ajude-nos como teu povo, para que sejamos sal e luz no mundo tão agitado e que, como disse alguém, diante de um mundo assustado, a nossa igreja, a igreja do Senhor, seja corajosa para proclamar, ó Pai, a tua palavra e haja salvação no momento tão oportuno. Em nome de Jesus. Amém. Oração. Vamos então seguir aqui com as perguntas. 178, o que é oração? Às vezes a gente tem aquela ideia e passa a ideia errada de que oração é pedir ou oração é falar com Deus. E quando a gente estuda as Escrituras, vê que não é só falar com Deus. Isso é uma parte da oração. Quando a gente estuda corretamente, a gente vê que é muito além do falar. Possa ser que você ore sem pronunciar palavras. E orar envolve várias atividades humanas, algumas compreensíveis, outras não, como a própria adoração, que envolve todo o ser. Então, a resposta aqui está corretamente como sendo: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio de seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. A oração é um meio de graça. E é importante já dizer que oração Deus não precisa, então Ele que deu para nós esse meio de graça, por isso o meio de graça Ele que deu para nós, nós que precisamos. E oração em si, sendo o meio, é importante não confundir que a oração, não tem poder, e então daí usar a oração separada do seu, com motivos pecaminosos e separada do seu sentido bíblico. Quem tem poder é Deus, quem tem poder é quem ouve. Você ora a Deus, então a decisão vai ser a de Deus que vai prevalecer, não o seu pedido de oração. Vai ser sempre, por isso que é importante saber o que é oração, o que é que Deus quer que nós oremos, para que nós não oremos por coisas que Deus não irá atender. Nós vamos, inclusive, lá na frente aprender pelo que orar, pelo que não orar. É certo orar pelos mortos e outros assuntos assim. Nós vamos ver que essas questões já são contempladas na palavra de Deus. Então vamos seguir aqui com os textos bíblicos, aliás. Então a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Salmo 62, 8.
Confessai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 10, 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. João 16, 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja isso aqui, muito importante. Pedi em meu nome. Nós vamos tratar disso nas próximas perguntas, em especial domingo que vem, na pergunta 181, o que significa orar em nome de Jesus? Será que é dizer em nome de Jesus como se fosse abracadabra? Uma palavra mágica e agora a oração está valendo? E se é assim, por que o Pai Nosso não tem a frase em nome de Jesus? Mas o sentido em nome de Jesus não pode faltar, e nós vamos estudar a respeito disso. Mas aqui já está um texto destacando: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É um texto encorajador, porque além de poder orar, é uma ordenança bíblica, é um ensino, é uma exigência, é uma determinação de Deus para o nosso bem, para vencermos os nossos pecados, resistirmos nas lutas contra as investidas do diabo. Nós não podemos lutar contra o inimigo que em relação a nós é poderosíssimo, que é o diabo, e a oração faz parte dessa luta espiritual. É uma arma eficaz nesse sentido, embora o poder é sempre de Deus, ela nos leva a isso, a reconhecer, a depender de Deus e reconhecer o seu poder. Além disso, você tem o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, já adiantando aqui o assunto, para garantir a sua oração. E aqui, Romanos 8, 26, você tem justamente o auxílio do Espírito Santo. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque ninguém sabe orar como convém. A mancha do pecado, lamentavelmente, sempre influencia negativamente a nossa oração. Se fosse por ela somente, nós estaríamos perdidos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, inclusive na oração, na nossa vida de oração. Então o Espírito nos assiste e mesmo nós não sabendo orar como convém, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você ficar na dúvida se Deus está ouvindo a tua oração biblicamente correta, além das garantias todas que nós mencionamos, ainda tem essa do próprio Espírito interceder por você com gemidos. Gemidos é sofrimentos, inexprimíveis é que não pode ser compreendido, inexplicáveis, inexprimíveis, não podem ser compreendidos. Então, esses gemidos do Espírito é como se estivesse refazendo a nossa oração. Se ele está intercedendo por nós, a oração do Espírito não será, ou a intercessão do Espírito não será atendida por Deus. Então nós temos aí mais um incentivo da palavra de Deus, um encorajamento para não desprezar a vida de oração. Isso é muito importante. Daniel 9:4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Salmo 32, 5 e 6. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Agora sim, nós vamos para o nosso estudo.
quer dizer, continuar o nosso estudo, né? Temos aqui tipo de oração defendida nesse estudo. Que tipo de oração é defendida nessa pergunta que nós acabamos de fazer? Nessa declaração nós temos a definição da verdadeira oração ou oração cristã. Isto é, a oração ofertada a Deus em conformidade com a sua vontade revelada por alguém que foi reconciliado com Ele para a obra redentora de Cristo. Então, é a oração genuinamente cristã. Outros tipos de oração existentes. Que outros tipos de oração existem além da oração cristã? A oração é praticamente universal na raça humana. Sabe-se que há até mesmo ateus que oram quando tomados de assombro ou em profunda aflição. Todo o sistema religioso não cristão envolve a prática de alguma espécie de oração. A oração não cristã, contudo, não é dirigida ao único e verdadeiro Deus, mas a alguma divindade falsa ou a representação errônea desse Deus. O único Deus verdadeiro é o Deus Trino da Sagrada Escritura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os demais são falsos e não existem de fato. A oração não cristã, além disso, não se aproxima de Deus através de Cristo como o mediador único de Deus, a relação entre Deus e os homens. Não é oferecida em nome de Cristo, mas apenas em nome daquele que ora ou talvez em nome de algum outro mediador que não Cristo. Portanto, a oração não cristã não tem a garantia de ser aceita por Deus. Na verdade, só tem a garantia de não ser aceita por Deus. É só ler João 14,6. Contudo, não podemos negar que Deus, em sua grande misericórdia, algumas vezes ouve e responde à oração dos não cristãos, mas não com base no seu mérito ou na mediação que ele utilizou. É misericórdia de Deus, ele vai lá e atende, assiste e acode, apesar da ignorância espiritual deles e a falta do mediador. Essas orações, no entanto, diferem essencialmente da oração cristã, conforme explicado antes. Por que oferecer a Deus os desejos, os nossos desejos? Por que nós deveríamos oferecer a Deus os nossos desejos? Somos criaturas de Deus e é da nossa natureza sermos dependentes dele para o suprimento de nossas necessidades físicas, mentais, sociais e espirituais. Essa pandemia aí é um tema, uma razão importante para toda a igreja estar jejuando, orando, toda a igreja aumentar o seu período de oração durante o dia, durante a semana. Mesmo depois de que a raça humana caiu em pecado, o homem continuou dependente de Deus e houve a necessidade de oração. A queda no pecado aumentou imensamente a nossa necessidade e dependência de Deus. Como o ser humano tem a capacidade de enfrentar a vida com as suas próprias habilidades e condições, a oração é indispensável se quisermos de fato glorificar e gozar a Deus. Tipos de desejos. Que tipos de desejos devemos oferecer a Deus em oração? Devemos, na oração, oferecer a Deus sempre desejos dignos, isto é, desejos que estejam em harmonia com a lei moral de Deus e que são oferecidos em submissão à sua vontade secreta. Você não pode, então, ter um desejo pecaminoso, errado, pedir pela morte do outro, por exemplo, a não ser que seja aquelas orações imprecatórias, aí é outra coisa, né? Mas você não pode desejar o mal do outro e pedir que Deus participe desse seu sentimento pecaminoso. Veja que o Catecismo já tratou disso lá atrás, pergunta 98, falando sobre coisas segundo a sua vontade, a vontade de Deus, né? E nós vamos ver na pergunta 184 sobre pelo que devemos orar, como eu já disse. Então, não devemos orar ao nosso bel prazer por aquilo que nos agrada. Devemos orar em conformidade com a palavra de Deus e em submissão à sua vontade. Agora, por que devemos orar somente em nome de Cristo? Porque somos pecadores e é somente mediante Cristo que podemos ser reconciliados com Deus
e termos acesso à sua presença santa. Mesmo os crentes pecam contra Deus diariamente por palavras, pensamentos e obras, tendo as suas orações maculadas pelos elementos do pecado. Portanto, é somente pela mediação de Cristo, com base no seu sangue e na sua justiça, que nós e as nossas orações se tornam aceitáveis a Deus. Por que devemos orar apenas pelo auxílio do Espírito Santo? Romanos 8:26 dá a chave para a resposta dessa pergunta. Em primeiro lugar, somos ignorantes demais para orarmos sem o auxílio do Espírito Santo. Não sabemos orar como devemos, nem pelo que orar. Somos também impedidos pelas nossas fraquezas, isto é, somos demasiadamente fracos e carentes de poder espiritual para orarmos adequadamente. Ao invés de estarmos cheios de fervor e zelo ao nos aproximarmos de Deus em oração, quão frequentemente estamos frios ou mornos e nossas mentes são distraídas com todos os tipos de pensamentos dispersivos, melhor dizendo. Quantas vezes consideramos a oração como um fardo aborrecido e não como um privilégio real? É óbvio que não pode haver oração de verdade sem o socorro do Espírito Santo. É Ele então que vai nos ensinar isso, vai nos inclinar a isso, vai nos fazer reconhecer o valor da oração e a nossa necessidade e a importância da oração nas nossas vidas. Por que devemos confessar os nossos pecados ao orarmos a Deus? A Bíblia reforça repetidas vezes a verdade de que, para nos aproximarmos de Deus de modo aceitável na oração, temos de confessar os nossos pecados. Salmo 66:18 diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Por causa da santidade de Deus e da absoluta intolerância, até mesmo do menor pecado, não podemos gozar da companhia de Deus se não desejarmos sinceramente apartar-nos do pecado. Aquele que se aproxima de Deus em oração sem sentir a própria condição pecaminosa e sem a confissão de pecado é presunçoso, confia em si mesmo de maneira farisaica e não é um crente, não pode ser um crente. Demonstra não ter ainda havido salvação, conversão. E por último, por que devemos incluir em nossas orações a ação de graças pela misericórdia de Deus? Nós todos devemos a Deus todas as coisas da vida, exceto o nosso pecado. A vida em si mesma e tudo mais que torna possível e agradável a sua continuação são dons do amor e da bondade de Deus. Além de dar graças pelas bênçãos naturais da vida, como a chuva e o brilho do sol, a alimentação e o vestuário, a paz e a fartura, o crente tem a obrigação maior de lhe render graças pela grande bênção da salvação graciosa de Deus. O crente em Cristo teve a alma livre da morte eterna, os olhos livres das lágrimas e os pés livres da queda. Foi resgatado do terrível poço de perdição, do pântano de lama, e foi firmado na grande rocha, Jesus Cristo. Foi redimido do reino de Satanás, feito cidadão do céu, do reino de Deus e herdeiro de todas as coisas. Isso é muita bênção. O crente tem, com certeza, razões demais para dar graças a Deus. Por essas coisas é que a palavra de Deus ensina que devemos nos lembrar de dar graças a Deus, mesmo em tempos de aflição. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Há um hino que diz, é o hino do Novo Cântico, título Aflição e Paz. Ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse é o espírito e coração de um crente. Às vezes a gente se aborrece, se chateia, chuta o pau da barraca, e reclama, murmura. Toda reclamação, toda murmuração é contra Deus, não é contra nós mesmos ou o próximo.
e todo esse sentimento pecaminoso de agitação, de aborrecimento, de ansiedade e murmuração, esses sentimentos pecaminosos são sinais de que nós estamos mais apegados à terra do que ao céu. Quanto mais, como disse o teólogo, quanto mais do céu existir em nós, cobiçaremos menos da terra. E com isso, então, a vida de oração vai sendo cada vez mais abandonada. Aliás, essa é uma característica de uma vida de oração abandonada. Quando nós damos graças a Deus, temos o coração humildemente agradecidos por reconhecer todas as bênçãos de Deus nas nossas vidas, em Cristo Jesus, o valor incalculável e a nossa total pecaminosidade e carência e dependência de Cristo. Então, o coração agradecido em todo o tempo dirá exatamente o que diz o hino: se paz é mais doce ou se dor é mais forte, sou feliz com Jesus. 179, a pergunta diz assim: devemos orar somente a Deus? E a resposta é: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso, a oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos a Ele só e a nenhum outro. Vamos ver alguns textos. 1 Reis 8,39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Atos 1,24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Romanos 8,27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Salmo 65,2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Salmo 145, 16 e 19. Abres a tua boca e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes ao clamor e os salva. 2 Samuel 22, 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Mateus 4:10. Então Jesus lhes ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isaías 8:13. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Salmo 50:15. Invocai-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Romanos 10, 12 e 13. A igreja não tem que invocar, né? Romanos 10. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jeremias 3,23. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Jeremias 14:22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Vamos lá para o nosso segmento aqui. Nós temos orar a outros além de Deus. E essa é uma questão bem interessante.
Qual é o grande e influente grupo religioso, sistema religioso, que ensina que é certo orar a outros além do único Deus verdadeiro? A Igreja Católica Romana. Ela ensina que é certo orar, por exemplo, à Virgem Maria, aos santos, aos anjos e também a Deus. Mas isso é certo? Isso está na Bíblia? Porque a Igreja Romana ensina que é certo orar a Maria, aos santos e também a Deus. Por causa do sentimento correto de que necessitamos de um mediador para nos aproximarmos do Deus Santo, associado à falta de compreensão de que Cristo é o único e exclusivo mediador entre Deus e os homens. Então a sensibilidade humana está correta, eu preciso de alguém, mas a compreensão está errada. Não é qualquer alguém, é o próprio mediador de Deus, não há outro. E se não for por ele, não adianta buscar outros. Só Cristo é quem pode nos conceder acesso à presença do Pai e fazer o que sejamos aceitáveis diante dele. A Igreja Romana considera Cristo de fato como mediador entre Deus e os homens, mas extrapola isso e reputa Maria, os santos e os anjos como mediadores entre nós e Cristo. Esse falso sentimento resulta na adoração de Maria, dos santos e dos anjos e incorrem em verdadeira idolatria. Então, vai de passos cada vez mais progressivos, se assim podemos chamar, para o erro. São declínios, vão declinando cada vez mais, eu acho que é a melhor colocação, nas suas compreensões enganosas, conclusões erradas, e vão afundando nessas perdições, até as idolatrias nos seus níveis mais sofisticados, e vão negar que idolatram, vão negar que adoram Maria, negam que adoram Maria, andando com Maria, orando, né, carregando, fazendo imagem, carregando no ombro, andando para lá e para cá, fazendo procissão e cantando para ela, e não está adorando, não consegue enxergar, a cegueira está nos olhos. Então, esse é o grande perigo de trilhar por essa vereda. Um popular catecismo católico romano tem um apêndice com 19 hinos, 6 dos quais dedicados a Maria, 2 a José, o esposo de Maria. Os 11 restantes, por não serem dedicados a ninguém em particular, são dedicados a Deus o Pai, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. O mesmo catecismo declara que sabemos que os santos ouvem as nossas orações porque estão com Deus e Deus lhes dará a conhecer as nossas orações. Isso parece, no mínimo, um mérito indireto de alcançarmos Deus com as nossas orações. Está certo? Nós vamos ver que não, já de imediato já percebemos que não, pelos estudos anteriores e os textos, e avançando vamos ver outras questões que mostram como é tão grave esse pecado, tão sério esse erro e essa enganação. E aqui é dito com todo respeito, desejando mesmo, como o próprio texto que nós lemos há pouco do apóstolo Paulo, orando para que quem ouvir, que vive nesse pecado, possa ser alcançado pela graça e possa então reconhecer seu pecado, abandonar e reconhecer a pessoa do verdadeiro Jesus e ser salvo. Porque somente Deus é capaz de ouvir as orações. Somente Deus é onisciente. Portanto, somente Deus tem o poder de esquadrinhar e conhecer o coração dos homens. Somente Deus é onipresente. Portanto, somente Deus tem o poder de ouvir as orações de suas criaturas em qualquer lugar onde estejam. Além da questão de poder responder às orações, somente Deus pode certa e seguramente ouvir as nossas orações, discernir os desejos de nossos corações e entender quais sejam as nossas necessidades reais. É possível que eu esteja pedindo coisa que a necessidade que está me levando àquilo que está sendo pronunciado de forma errada, a necessidade real seja outra. E aí Deus me faz, Ele ouve, né?
Ele me faz um bem atendendo a essa necessidade, não ao que foi pela confusão da mente, do pecado, pelas limitações e imperfeições, foi pronunciado de forma errada. Porque somente Deus é quem tem poder para perdoar os pecados das pessoas. As pessoas têm necessidade, responsabilidade moral para com Deus, que é o seu Criador e juiz. Os judeus estavam corretos ao crerem que ninguém tem poder para perdoar pecados senão Deus. Os nossos pecados ofendem a Deus. Somente a parte ofendida exclusivamente é que pode perdoar os pecados. Nosso arrependimento e oração por perdão devem ser dirigidos a Deus, não a uma terceira parte. Vivemos dias em que muitos consideram o pecado somente em termos daquilo que afeta a sociedade humana. Devemos nos lembrar que os efeitos sobre a sociedade humana são apenas uma questão secundária ou subproduto do pecado. O verdadeiro e grande mal é a ofensa perpetrada contra Deus e somente Deus é quem pode perdoá-la. Porque somente Deus é quem pode tornar os desejos em realidade. Porque somente Deus é onipresente, isto é, somente Deus tem um poder absoluto e ilimitado. Onipresente não, onipotente. Nada é difícil demais para o Senhor. Com Deus não existe essa coisa de impossibilidade. Devemos orar somente a Ele, aquele que tem realmente o poder para atender às nossas orações. Deus é onipotente. Ele tem o controle completo de tudo o que acontece, de acordo com o seu próprio grande plano eterno. As nossas orações, portanto, têm de ser dirigidas somente a Ele. Ele é o único em que se deve crer. O que quer dizer no estudo que com Ele é o único em que se deve crer? Quer dizer que, com essa declaração, que Deus é o único em quem se deve crer como objeto de fé religiosa. Cremos no sol, na lua, nas estrelas, cremos nos anjos e nos demônios, cremos em nós mesmos e na raça humana, isto é, cremos que todas essas coisas existem e cremos em algumas coisas acerca delas. Apesar disso, não cremos nelas como objeto de fé religiosa, mas apenas como objetos de conhecimento genérico ou de fé não religiosa. Ao enviarmos uma carta pelos correios, temos fé no serviço postal. Acreditamos que ele é confiável e que a carta chegará ao seu destino no tempo devido. Isso, a fé é fé genérica, não fé religiosa. Quanto a Deus, nós não apenas cremos que Ele existe, que é onipotente, infinito, eterno, imutável, etc. Mas cremos nele com fé religiosa, isto é, nós o tomamos como nosso Deus, nos confiamos a Ele no tempo e na eternidade, confessamos que o nosso destino está em Suas mãos e que o nosso fim principal é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Aqui. Somente Deus deve ser adorado no culto religioso. Isso decorre da grande verdade. Por que somente Deus deve ser adorado no culto religioso? Né? Isso decorre da grande verdade de que somente Deus é Deus. O culto religioso, por definição, é o culto devido àquele que é alvo da nossa fé religiosa. Se cremos que existe somente um Deus, segue-se que somente esse único Deus deve receber adoração ou devoção religiosas. O rei da Bíblia. Qual foi o rei da Bíblia que tentou usurpar a exclusiva prerrogativa de Deus de receber culto religioso? Dario. Está lá em Daniel 6, de 6 a 9, importante. Depois dá uma conferida lá. E por fim, todos têm o dever de orar a Deus? Sim. Somente o crente em Cristo pode orar de maneira aceitável, porque somente quem crê em Cristo é que tem o auxílio do Espírito Santo na oração. As orações dos que não creem em Cristo, que tentam se aproximar de Deus
sem ser através de Cristo como seu mediador, não podem agradar a Deus, mas negligenciar a oração é ainda mais pecaminoso e desagradável a Deus. E 180, pergunta, terceira e última de hoje, né? Pergunta 180. O que é orar em nome de Cristo? Nós vamos seguir mais esse assunto semana que vem. Então, orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento e em confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor dele, não por mera menção de seu nome, não por mera menção de seu nome, porém, obtendo de Cristo e sua mediação, o nosso ânimo para orar e a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração. A gente vai para uns extremos nesse ponto, né? Outro dia eu fui observar com alguns colegas e depois na igreja que eu vim trabalhar, observar que a oração não é você, não é uma mera menção do nome de Cristo. A oração em nome de Jesus não é só você dizer em nome de Jesus, amém, no final da oração, como se fosse uma palavra mágica, como eu já disse aqui na introdução. Porém, significava a autoridade no nome de Jesus, e existem orações na Bíblia, como a própria oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que não usa a expressão em nome de Jesus, amém. Na verdade, não tem uma oração na Bíblia que usa essa expressão em nome de Jesus, amém. Com isso, eu quis dizer que a oração, mesmo que ela use essa expressão, mas que não é no sentido bíblico, uma oração em nome de Jesus é reprovada. É reprovada. Aí daí alguém me perguntou qual era então o meu entendimento, porque eu estava mostrando que, já que não é a mera menção do nome, e sim o sentido bíblico, tem oração bíblica, na verdade todas as orações bíblicas não têm a expressão em nome de Jesus, amém. O que eu estava tentando resolver no momento era a compreensão equivocada de que porque eu usei a expressão em nome de Jesus, amém, a oração então estava válida, era suficiente. E eu estava mostrando que não é isso. E alguém perguntou, então pode acontecer de existir uma oração sem essa expressão e ela ser aceita por Deus? Eu disse, pode. Eu não sabia que a incompreensão estava tão grave. E daí alguns fizeram a crítica e disseram, mas como pode? Não existe, porque a Bíblia fala que é para orar em nome de Cristo. Eu digo, sim, mas não é a mera menção do nome, pode acontecer. E um grupo entendeu muito bem isso aqui. E eu digo, que bom, graças a Deus, o grupo entendeu. Só que aí foi para o outro extremo. E o grupo que foi para o outro extremo, eu venho percebendo que alguns não oram mais em nome de Jesus, amém. E eu não estou ensinando que é errado orar e que não é para orar. Nós vamos ver daqui a pouco, nas próximas perguntas, tem uma parte que a gente vai tratar bem disso, dizendo para orar. A igreja tem que orar e deixar claro que está orando em nome de Cristo. Então é muito saudável você encerrar a oração em nome de Jesus, amém. Só que o ponto meu do estudo, então eu vou dizer com muito cuidado e clareza, é que não é a expressão que está validando, não é o pronunciar daquelas palavras que está validando a oração. É o sentido bíblico disso, do que significa orar em nome de Cristo. Nós vimos aqui o que é orar em nome de Cristo. Nós vimos que em obediência ao seu mandamento e com confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor dele, não por mera menção de seu nome, porém obtendo de Cristo e sua mediação o nosso ânimo para orar e a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração. João 14, 13 e 14 diz assim, tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, pedir em nome de Cristo, esse é o sentido, é a autoridade do seu nome. Jesus ensinou, portanto, pelo que devemos orar e pelo que não devemos orar. Então, eu não devo pedir coisas que não têm
a aprovação de Cristo nem no assunto, nem na motivação. Se está errado o assunto e a motivação, ela não é uma oração em nome de Cristo no sentido bíblico da palavra. Esse já é um ponto muito importante. Daniel 9,17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha aqui um ponto importante para entender aqui. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Hebreus 4, 14, 16 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos lá, então, para nossa parte aqui de mais perguntas e respostas, né? Estudando aí o tema. Essa parte aí interessante. Como a oração do crente em Cristo se distingue, difere dos demais tipos de oração. A oração do crente em Cristo diferencia-se de todos os demais tipos de oração por ser dirigida ao verdadeiro Deus, que é revelado na Bíblia através do Deus homem Jesus Cristo como mediador. Toda oração dos não crentes ou é dirigida a um Deus falso e inexistente, ou tenta aproximar-se do verdadeiro Deus diretamente, sem mediador, ou tenta aproximar-se do Deus verdadeiro através de outro mediador que não é Jesus Cristo. É apropriado mencionar o nome de Jesus em nossas orações? Olha aqui um ponto que eu tinha dito que nós vamos estudar. Com certeza é apropriado e sempre deveríamos nos lembrar de fazê-lo. Você, irmão ou irmã, que ora aí sem mencionar em nome de Jesus, não chega, a gente diz muito assim, uma oração pública, a gente está orando, a gente tem que lembrar que na oração pública eu estou representando a todos e eu estou em nome de Cristo. Então eu tenho que mencionar, não posso esquecer, lembrar de fazê-lo em nome de Jesus. Eu estou orando em nome de Cristo. Senhor, é no nome do teu Filho que eu estou aqui orando. Eu estou aqui segundo a minha autoridade, isso é importante. Outra coisa, já abrindo parênteses aqui, para um detalhe importante, vez por outra a gente percebe orações assim, em particular, Senhor, meu Deus, eu te peço. Não, quando você vai orar representando os demais, todos estamos orando. Então você é só representante naquela oração que todos estamos fazendo. Por isso, muito cuidado com o que está sendo dito. E é no plural, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, não é você sozinho, é nós, que a oração é todos. Lembre sempre de mencionar em nome de Jesus, não no sentido errado, como eu acabei de dizer, mas lembre de fazê-lo da forma correta. Contudo, precisamos entender que orar em nome de Cristo significa mais do que a simples menção de seu nome numa espécie de fraseado no encerramento da nossa oração. Então não devemos passar essa ideia nem para os demais membros da igreja, adultos, muito menos para as crianças. Às vezes a gente passa essas ideias erradas, como se, olha, falou em nome de Jesus, está tudo certo, está dizendo que está encerrando a oração. Principalmente o horário de almoço, né? A turma está ali ansiosa para colocar a mão no prato, quando você diz em nome de Jesus, amém, já está com um pedaço da carne na boca. Nem estava pensando na oração, a gente tem que exercitar esse zelo de pensar no sentido da oração e o respeito por aquele momento. E o povo do período do Velho Testamento, do Antigo Testamento, orava em nome de Cristo? É uma questão curiosa. Será que orava? Sim, na fé da vinda do Redentor prometido e com a obediente observância dos sacrifícios determinados que apontavam previamente para ele.
para o Redentor que está lá, o prometido desde o Gênesis, o descendente da mulher. É importante até lembrar, como disse alguém, eu sempre vejo o que disse, mas para mim importa mais a verdade do que quem disse, então eu termino esquecendo quem disse, tá? Eu sempre digo, disse alguém. Como disse alguém, eu não lembro mesmo quem foi, mas disse assim que Jesus é o único cujo nascimento era esperado. Tem registros e mais registros. O resto, pode pensar, eu, você, todas as autoridades que já surgiram, ninguém, absolutamente, tem uma vírgula de registro sendo aguardado. Pode até ter, assim, quando engravidou, que a mãe e o pai estavam esperando alguém, mas não sabe nem se era menino ou menina. E agora com a tecnologia pode até saber, a partir de um determinado período, se é menino ou menina, mas não sabe que é você. Quem que é? Mas Jesus tem registro que sabiam que era ele, sabia que era o Messias, de maneira que quando ele veio foi inconfundível a identificação por quem era povo de Deus, que estava diligente na observação disso, e também quem não era povo de Deus, como os magos que vieram do Oriente, não era dali da linhagem de Israel, mas estava aguardando com zelo a promessa, o cumprimento dessa promessa. Então o povo vivia com a fé em Jesus Cristo. O piedoso israelita dos dias do Velho Testamento aproximava-se de Deus em oração com base no pacto da graça, tão verdadeiramente como o fazemos hoje. As suas orações eram apresentadas a Deus com base na obra redentora do Messias vindouro. Isso não quer dizer que todos os santos do Velho Testamento compreendiam essa verdade com igual clareza, mas somente que tinham uma certa compreensão disso. Existia um nível de compreensão disso, por isso faziam com esse entendimento. Quando você vai para Isaías 9,6, uma coisa fica tão mais clara. Um menino nasceu, seu nome é Deus forte, olha, alguém que é Deus e que nasce como um homem. E é o Emanuel, o Deus conosco. À vista de Deus, a oração deles era aceitável por causa da futura obra mediadora de Cristo. Essa é a maravilha que nós observamos na palavra de Deus sobre os crentes do Antigo Testamento. O que quer dizer suplicar misericórdia por sua causa? Significa suplicar a Deus que nos trate com amor e favor, a despeito de nossos grandes pecados, por causa do que Jesus Cristo tem feito por nós. Por causa da perfeita vida de justiça de Jesus Cristo reconhecida em nossa conta como se fosse nossa justiça. Por causa do seu sangue derramado, que remove os pecados, os nossos, Deus pode nos receber como seus filhos e nos tratar com amor e bondade, e não com ira e juízo. Suplicar misericórdia por causa de Cristo significa, então, pedir misericórdia a Deus, tendo como base a obra de Cristo como nosso Salvador. Que a atitude errada de mente e coração impede a oração. A atitude de autoconfiança ou de justiça própria que as faz confiar em si mesmas, na própria retidão, na vida justa, nas boas obras ou no próprio caráter, de sorte que, na verdade, põem a confiança em si mesmas e não em Cristo. Essas pessoas podem citar o nome de Cristo em suas orações, mas na verdade estão orando em seus próprios nomes, não no nome de Cristo, porque acham que podem de fato permanecer por si mesmas diante de Deus e não compreendem a necessidade que têm da redenção de Cristo. Qual foi o personagem de uma das parábolas de Jesus que orou em justiça própria? O fariseu, da parábola dos fariseus e do publicano, que agradeceu a Deus publicamente por ser melhor do que os outros, por sempre cumprir os seus deveres religiosos, etc. Está lá em Lucas 18, versos 9 ao 14. E foi reprovado. Por que precisamos de encorajamento para orar? Porque a corrupção pecaminosa de nossos corações nos inclina ao desânimo e à indolência. Você já viu que quanto nós somos pobres na vida de oração? Já percebeu isso? Quanto tempo nós dedicamos de oração? Ou então a qualidade da oração? Se oramos pouco ou muito, mas e a qualidade da oração? Como que é?
tem que ser uma oração muito rápida, não há tempo para orar, há tempo para tudo menos para orar. Então, nós temos isso, desânimo e indolência. O conhecimento e a experiência que temos de Cristo e de sua salvação deveria nos encorajar e nos levar à oração, apesar da nossa natural falta de inclinação a isso. Devemos lutar, então, para orar. O que significa derivar de Cristo e sua mediação a nossa ousadia, força e esperança de aceitação em oração. Jamais poderíamos ter a menor ousadia ou confiança verdadeiras ao nos aproximarmos de Deus em oração se não fosse pela fé em Cristo como nosso Redentor. Pois os nossos corações estariam sempre cheios de dúvidas e temores, presumindo se Deus haveria ou não de ouvir as nossas orações. Aquele que não é crente em Cristo pode orar algumas vezes e, sob o estresse de uma grande aflição, é provável que ore, mas jamais pode gozar de real ousadia ou confiança ao orar, pois não conhece a Cristo, não conhece a Cristo e por isso não tem a mínima certeza de ser aceito por Deus. Essa falta de fé na mediação de Cristo obscurecerá sua mente sempre com dúvidas e incertezas. Jamais terá a convicção de que as suas orações serão aceitas e respondidas. Esse sentimento de dúvida e de incerteza terá sempre o efeito de impedir alguém de orar de todo o coração e em todo o tempo. É somente quando temos, através de Cristo, a certeza de sermos aceitos por Deus que podemos verdadeiramente derramar o nosso coração em oração diante dele. Se você não está sentindo isso, e essa é a sua realidade, clame a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoe, me restaure. E Ele pode também te perdoar disso, e te restaurar disso, te salvar desse pecado, te fazer reconhecer, ter a verdadeira fé na mediação de Cristo. Se converter realmente a Cristo. Ele é poderoso para isso. Por que o estudo menciona especialmente a mediação de Cristo? Um monte de gente tem um vínculo vago e sentimental com Cristo, achando-o um grande mestre, um grande líder, um grande ideal de humanidade e coisas do tipo. Essas pessoas não são de fato crentes em Cristo e as suas orações, embora mencionem o seu nome, não são verdadeiramente orações cristãs. Não somos salvos pelos ensinamentos de Cristo, mas por sua obra, seu sangue e sua justiça. Sem fé na obra de mediação de Cristo não pode haver verdadeira fé salvadora. A admiração sentimental por Jesus como um ser humano não é suficiente e não inclui fé salvadora em Cristo. Esse foi o nosso estudo. Vamos ver. Não vou tratar dessa hoje. Desculpa aí. Vou tratar somente da... Eu pensei que eu já tinha tirado essa daqui, perder esse tempinho aqui. Calma aí. Já foi. Vou deixar essa para a próxima semana. Vamos para a aplicação. Oremos sempre. A Bíblia diz: orar sem cessar. A oração é o meio de graça através do qual somos qualificados a viver tudo o que aprendemos sobre Deus. Deus estabeleceu assim. Ele quer que seu povo cresça espiritualmente através da oração. Então, crescer no conhecimento da palavra em vida de oração. Um conhecimento correto da palavra vai nos levar a uma vida de oração. Não vai desassociar uma coisa de outra. Não quer dizer que você vai passar o dia todo com o olho fechado, trancado num quarto, coisa do gênero. Mas o espírito de oração tem que estar constante. Toda vez que a gente vacila nisso, vem mais pecados. Nós não agimos com sabedoria, não agimos com paciência, com prudência, com humildade, com submissão a Deus acima de tudo. Não agimos na hora certa, da forma correta, do jeito certo. Nós somos ingratos, passamos a ser ingratos, murmurões, reclamando de tudo, agitado em todas as coisas, inconstantes, vacilantes, oscilando na fé, oscilando no ânimo,
conduta em todos os aspectos, isso tem a ver com a vida de oração. Eu sempre me preocupo quando eu olho para Jesus Cristo, com a minha vida de oração. Eu sempre me preocupo, porque Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele tinha uma vida de oração intensa. E, óbvio, né? A oração não é só, nós não devemos orar, não é só porque nós temos pecados, mas eu estava observando, ele não tinha e tinha uma vida de oração, e eu tenho pecado. Não ter a mesma vida de oração, Jesus repreendeu seus discípulos porque não oraram nem uma hora com ele. E essa repreensão de Cristo, eu acredito que vale para todos os crentes, todos absolutamente, do tempo presente. Nós não temos uma vida de oração, de fato. E também serve para quem ora bastante, 2, 3 horas por dia, para também avaliar a qualidade da oração. Nós devemos, então, ter a motivação correta e a oração correta. A oração, sendo correta, com a motivação correta, é o meio de graça, através do qual nós somos qualificados a viver tudo o que aprendemos sobre Deus. O diabo não pode ser vencido por armas e forças humanas. Ele é o inimigo das nossas almas e nós não o vemos. E ele é mais poderoso do que todo ser humano junto. Não tem, é invencível se Deus não tiver misericórdia de nós. E ele é poderoso para usar enganos. Observe aí Apocalipse, Mateus 24 e o que está acontecendo no mundo. Ele usa a política, ele usa a economia, ele usa a cultura para enganar. As pessoas ficam convencidas de que Jesus é uma mentira, de que a Bíblia é um engano, de que o cristianismo não presta. As pessoas se convencem disso e elas creem nessas bobagens, nessas mentiras, nesses enganos. Elas acham que são sábias ainda com isso, são intelectuais e estão acima da média com esses enganos e essas loucuras. Você vê a capacidade do diabo de enganar, fora que o coração humano já é corrompido. E óbvio que o alvo dele é a igreja de Cristo. Ele é o inimigo de Cristo, é o seu arqui-inimigo. E o seu povo, então, é alvo principal do diabo. Isso significa que se nós não tivermos vida de oração, nós não vamos resistir. Por isso a Bíblia diz, resistir o diabo. E a notícia boa é que ele fugirá de vós. E ela fala da vida de oração lá em Efésios. O exemplo de oração de Cristo deve ser seguido. Nós devemos estudar então a vida de oração de Jesus e seguir os seus exemplos. E por fim, Deus só ouve os filhos, aqueles por quem Cristo morreu. Nós não podemos deixar esse detalhe tão importante de lado. Pelo contrário, isso aqui é essencial. Há pessoas aí perdidas. Nós temos que evangelizá-las e também temos que orar por elas, porque Deus não ouve outros, a não ser seus filhos, para salvar pecadores. Então oremos por essas pessoas. Nós temos os ofícios de Cristo, né? É o sacerdócio universal. Nós reinamos com Ele, já reinamos com Ele. Nós temos os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então devemos orar por isso, né? Deus deixou a igreja para esse fim. Uma frase aqui do Spurgeon, para encerrar. 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Você murmura bastante? Então é melhor orar do que murmurar, né? No momento de falar e murmurar, baixa, freia, controla o pecado, faz o que Caim deveria ter feito, né? O pecado está no seu coração, mas a ti compete dominá-lo. E domina não por causa da sua própria força, domina indo orar. Deus nos dará forças para vencer as tentações. Que o Senhor, então, nos abençoe. Se tiver alguma contribuição, pergunta, seja o que for, correção, acréscimo, por favor, comente no chat, compartilhe conosco no chat ou via WhatsApp. E vai ser muito enriquecedor. Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus por esse momento tão precioso. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, pelo momento tão rico que tivemos. Ajuda-nos, Senhor, na vida de oração,
para sermos como o Senhor requer de nós, de forma tão clara na Tua palavra. Obrigado por nos ensinar a orar. Ensina-nos, ó Pai. Nós realmente precisamos aprender a orar. Tire de nós essas fraquezas, se há dúvida na mediação de Cristo, se há confiança em outra fonte, em outro mediador, em outro mérito que não os de Cristo. Ajude-nos, ó Pai, a todos nós, o Teu povo, para que tenhamos uma vida de oração, uma vida rica de oração. Realmente oremos em todo o tempo, oremos em espírito e em verdade, oremos sozinhos, a sós com o Senhor, no nosso quarto, não querendo ser visto. Oremos também com os outros irmãos, sem vaidade, sem presunção, sem orgulho, ó Pai, sem nenhum pecado que venha impedir a nossa comunhão com o Senhor. E que nós possamos reconhecer, no momento da oração, a nossa total dependência de Cristo, nossa total pecaminosidade e reprovação sem Cristo, para derivar dele nossa alegria, nossa disposição, o nosso fervor espiritual. Nós te oramos pedindo por todos que estão acompanhando, por nossa igreja aqui no Tijuco, pelos visitantes e por todos aqueles, ó Pai, que em Teu nome está reunido nesse dia, buscando a Tua presença. Ajude que a Tua igreja seja corajosa e sábia nesse momento de pandemia, de lockdown, de tiranias, de autoritarismo. Que a Tua igreja colabore, sendo submissa às autoridades humanas, mas também não deixe de ser fiel no dia do Senhor, para guardar o Teu dia como o Senhor requer. Se for necessário, que os líderes tomem a iniciativa de fazer vários cultos com menos concentrações, para que não haja nenhuma margem de motivo para denúncias e acusações, mas que também não deixem, ó Pai, Teu povo não deixe de cultuar, de se reunir, de buscar a Tua presença. Aqueles que tiverem risco, aqueles que tiverem com algum problema grave, que realmente sejam orientados a ficar em casa, que tiverem realmente com sinais de alguma fraqueza, enfermidade, fiquem em casa, tenham o seu culto em casa, sejam orientados a cultuar e a não entender que há culto online e que acompanhar pela internet seria o suficiente. Muitos estão com essa compreensão errônea, esfriando na fé, apostatando e achando que não há necessidade de ser igreja, de encontro, de atender a Tua convocação solene, a Tua convocação para a reunião pública e solene do Teu povo. Ajude-nos, ó Pai, todos nós, todo o Teu povo, a agir com sabedoria, prudência e fidelidade ao Senhor. Oramos ao Senhor sobre essas questões nossas, porque reconhecemos que somos fracos e diante de tanta pressão de um mundo confuso, agitado, Teu povo se perde, ó Pai, na aplicação da Tua palavra de forma sensata, fiel, genuína, verdadeira. Que nós, ao sermos fiéis, também não nos enchamos de orgulho, mas continuemos pedindo a Tua graça, para que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um ótimo domingo a todos. Foi um prazer tê-los de novo conosco. Voltem sempre. Acompanhem também as demais programações. Nós temos às quartas-feiras, temos esquecido de informar, o estudo de doutrina. Estamos estudando Apocalipse. Acompanhem lá para crescermos juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Ótimo domingo para todos. Deus os abençoe.